Graça e paz, igreja. Eu queria dizer que quem acha que o melhor fica por último, nesse caso aqui não faz sentido nenhum. E que se não for o Senhor para falar com vocês, vai ser só barulho, só lata caindo aqui. Você quer que o Espírito Santo de Deus fale com você? Essa última ministração? Que de fato Ele faça assim com a gente. Antes de entrar na ministração, eu queria agradecer os irmãos que estão elogiando, porque eu realmente emagreci muito. Mas para você ter ideia de qual o tamanho que eu estava, eu diminuí do XXL para XL. Então, é uma jornada longa ainda, mas o Senhor vai dar graça e vai continuar transformando. Porque a ação do Espírito Santo de Deus é corpo, alma e espírito. Então, quando o Espírito Santo de Deus entra na vida do cristão, ele começa a mexer em tudo, inclusive uma vida mais saudável fisicamente. Amém, irmão? Quem precisa da ação do Espírito Santo para viver uma vida mais saudável, diga amém? Amém. O Senhor vai fazer isso. Outra coisa ainda antes de falar, o aplicativo. Quem já baixou, diga amém. Quem não baixou, diga misericórdia. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Eu coloquei um pedido lá, um pedido de oração. Deixa eu falar, é emocionante, viu? Estava dormindo, estava preparando a palavra ontem, quase 1 da manhã, aí tocou o celular, era uma mensagenzinha, acho que a Cris orou por você agora tantos segundos. É emocionante, é muito legal. Então cria essa cultura para que a gente consiga lá viver isso, sofrer as dores uns dos outros. É uma delícia saber qual é a minha necessidade, pelo que você deve orar por mim, ou eu devo orar por você. Amém, querido? Desde a queda do homem, Deus está colocando em prática o plano de redenção dele, plano de redenção de Deus, que inclusive ele concebeu antes da queda. Antes do homem pecar, nós não cremos que Deus determinou que o homem pecasse, amém, igreja? Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus criou o homem perfeito e colocou o homem, e o homem decidiu se afastar de Deus. Mas antes do homem cair, Deus já disse que caso o homem caísse, Deus garantiria o retorno do homem à comunhão com ele. Antes de existir a doença, existia o remédio. E isso é um Deus de amor, você crê nisso? Diga amém. Um Deus de amor que muito antes de eu pecar, o perdão já existe. Antes de eu cometer os pecados, o perdão e o caminho de volta já existia através de Jesus. Isso é uma delícia ouvir isso. Por que é que foi necessário um plano de redenção de Deus para o homem? Porque depois do desligamento de Deus, quando a raça humana tomou a decisão de romper com o Criador, depois disso, as pessoas estão cada vez mais distantes do projeto de Deus, do projeto do Deus Criador, e por isso vivem de forma cada vez mais degenerativa. Vivem cada vez mais de forma mais feia, para ficar mais simples a afirmação. O plano eterno de Deus, que era uma família com filhos semelhantes a Jesus, Deus não criou o homem para o adorar. Deus criou o homem para ser família dele, para ter relacionamento com ele. Quando o homem rompeu com esse projeto, o homem começou a se deteriorar. E hoje, a gente vê gente sendo cada vez menos gente. Aquele jargão que geralmente bêbado faz, te abraça, fala pertinho de você e fala assim, cara, você é gente. Alguém já experimentou isso? Não de estar bêbado, de receber isso. Estar bêbado também, pode ser coisa do passado. O cara chega pertinho, cara, você é gente, cara. A Bíblia ensina que depois do desligamento, alguém me arruma água, tem aqui? Depois do desligamento, não, acabou. Alguém arruma. Aonde? Fere a rocha, boa. Pronto, tem uma água aqui que eu não sei de quem é. Então, cada vez a gente está sendo, a raça humana
está sendo menos gente mesmo, e estando cada vez mais conformado com essa situação. A raça humana está se deteriorando, e a gente está achando bonito isso. Estou falando a gente, raça humana, não a gente cristão. E aí, irmãos, assuntos como, por exemplo, assassinato, devassidão, adultério, homossexualismo, soberba, pedofilia, são histórias cada vez mais comuns na sociedade e, infelizmente, cada vez mais comuns em ambientes como esse. A gente precisa encarar esse assunto como verdade. O tempo todo eu sou incomodado por histórias dessas. Alguém abusou de alguém, alguém matou alguém, dentro do ambiente nosso cristão, matar eu acho que não, mas alguém está se descobrindo numa outra orientação sexual. É o tempo todo em ambientes como esse, a gente recebe notícias dessas histórias. A deterioração. Alguém ajuda? Só precisa acordarem. Isso, é isso aí. A deterioração. Deterioração. A destruição. O homem está cada vez mais ruim, gente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E esse... Eu não vou conseguir. Alguém me dá um sinônimo para deteriorização. Deteriorização. Amém. Salve de palmas ao Senhor Jesus. Deteriori. Ok, não, a dica é ri, né? Deteriorização, isso. Eu vou conseguir. A deteriorização da raça humana. Ela só pode ser anulada por uma ação do Espírito Santo de Deus. Eu estou dizendo que o homem está cada vez pior. E isso só muda se o Espírito Santo de Deus entrar na vida do homem. Isso é uma verdade. Uma notícia um pouco melhor é que essa deteriorização, ela pode não só ser anulada, como revertida. Então eu estava indo para um caminho de morte cada vez pior, cada vez entregue às minhas próprias vontades. Aí o Senhor Jesus me converte, ok? Esse é o princípio da conversão. E aí Ele me muda de rumo e eu começo agora a caminhar para ser cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Isso é uma grande notícia. O problema, irmão, é que na falta da ação real do Espírito Santo de Deus, as pessoas têm simulado um cristianismo falso que serve só para envergonhar o nome do Senhor. Tem simulado o cristianismo verdadeiro e serve só para envergonhar o nome do Senhor Jesus. Romanos 2 diz isso. Romanos 2 diz assim: por causa de gente como essa gente aqui, e infelizmente eu sei que tem gente aqui, tem gente, eu acabei de citar o perfil que está aqui entre nós, que por não viver um evangelho real, por não ter nascido de novo, por não ter sido convertido pelo Espírito Santo, traz vergonha para o nome de Jesus. Alguém já ouviu alguém dizer, por exemplo, se ser cristão é isso, eu não quero ser. Alguém já ouviu isso? Isso é alguém que diz que é, mas não é, tentando ser. E porque não é, nos momentos de aflição ou de extrema liberdade, acabam vivendo o que a sua natureza é, refletindo isso.
É por isso que Apocalipse fala, seja quente ou seja frio. Se você tivesse que escolher, eu quero que você seja, acho que quente, segundo o texto, quente é quem vive o evangelho mais profundo. Então seja quente, mas é melhor você ser frio do que você ser morno. Porque sendo morno se atrapalha mais a proclamação do evangelho do que se ajuda. Porque você diz que é, mas no momento de aflição você age totalmente contrário a isso. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia, porque o morno que será vomitado pelo Senhor, segundo Apocalipse, o morno atrapalha. O morno não soma em nada na nossa caminhada, na nossa jornada e no nosso desejo de proclamar o Evangelho de Deus àqueles que ainda não conhecem. Existe então, segundo isso que a gente acabou de falar, uma subclasse que é a pior das classes, que é o religioso. Que quer parecer, mas não é. Que tenta ser, não sendo. Que por alguns momentos consegue manter uma boa aparência de cristão, mas que rapidinho volta a praticar aquilo que é natural da sua natureza caída. Pastor Eros, hoje cedo, falou claramente sobre isso. Se não for uma ação do Espírito para se manifestar através de mim, eu não vou conseguir imitar. Aliás, eu vou conseguir imitar há pouco tempo. Ele estava pregando, estava pensando assim, ele contou a história de alguém que imitava o Frank Sinatra. Agora é o seguinte, irmão. Imagina uma mulher que é apaixonada pelo Frank Sinatra. E ela conhece esse cara que eu esqueci o nome dele. Aí, ela, porque não tem o verdadeiro, ela aceita a falsificação. Agora imagina a crise desse homem que sabe que ela não gosta dele, gosta do Frank Sinatra, e precisa ser Frank Sinatra o tempo todo em casa. Ele consegue? Ele consegue um pouquinho, ele consegue quando vai fazer um show, mas dormir e acordar igual o Frank Sinatra, primeiro que é impossível, segundo ainda que ele conseguisse seria desesperador. O problema é que as pessoas estão vivendo um evangelho sem ser evangelho, e é desesperador ela ter que manter a aparência de ser cristão sem ser. É desesperador. Aliás, fica a dica, ajoelho no chão, irmão. Encontro real com o Senhor Jesus e fala assim, Jesus, me revele quem eu sou. E para de mentir para você mesmo. E encara e fala, Jesus, eu não sou aquilo que eu gostaria de ser, o que você queria que eu fosse. Me transforma. Essa é a nossa oração. Na falta da conversão real, mas cheio de vontade de ser o que não é. Aí o Tiago Grulha falou no primeiro dia aqui, que tem gente que mergulha de cabeça numa mensagem incompleta. Não foi isso que ele disse? As pessoas tentam de fato e abraçam demais aquela mensagem, sem de fato entender a mensagem. E aí a gente tem encontros ao longo da nossa vida com aberrações de gente. Eu vou explicar para você. Caloteiro, mas que não tem tatuagem. O cara levanta uma bandeira e diz que cristão não pode ter tatuagem, mas ele é caloteiro, ele paga, ele compra e não paga. A gente tem aberrações como o corrupto que não bebe cerveja. Como a mulher adúltera que só usa saia. O fofoqueiro, mas que dá o dízimo. Namorados que transam, mas que não ouvem músicas do mundo. Gente que não lê a Bíblia, mas também não fuma, então está empatado. Aberração, gente. Aberração. Ouvir falar que ser crente é não ter tatuagem, não beber e não usar saia e dar o dízimo. E não ouvir falar isso. E começa a viver. Mas a minha natureza de caloteiro, corrupto, adúltero, fofoqueiro, devasso, continua em mim. Então eu tento arrumar um jeito de conciliar os dois. Essa é a loucura humana, a loucura religiosa. O mundo se divide em duas classes de pessoas. O mundo inteiro se divide em duas classes de pessoas. De um lado, os que são da igreja já ouviram falar isso. De um lado você tem os pecadores. Está aqui, ó.
E do outro lado, você tem o quê? Os pecadores, salvos pela graça. Amém? De que lado você está? De um lado você tem os pecadores. E do outro lado, pecador. Só que agora salvo pela graça. Não foi isso que a gente cantou agora há pouco? Qual que foi a frase que eu repeti? Obrigado, Stephanie. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. É isso aqui, ó. É esse pecador salvo pela graça. O problema é que essa aberração aqui, que são os religiosos, eles estão aonde? Estão aqui no meio. Te criou uma terceira classe, é isso? Eles continuam pecadores e não têm acesso à graça de Deus. Continuam entregues às suas próprias vontades, continuam vivendo como querem. Eita Deus! É isso mesmo, cara, mas é uma palavra forte mesmo. E é uma palavra, lembrando que a gente não é daqueles que leem a Bíblia para o outro. A gente não lê a Bíblia e fala, isso aqui era para o outro estar ouvindo. A gente, quando está aqui sentado, a gente está recebendo para a gente, amém? Então é para você confrontar o quanto de religiosidade existe em você ainda. Em nome de Jesus. Voltando ao projeto eterno de Deus. Qual é o projeto eterno de Deus? Como o Bruno falou aqui no Direto ao Ponto, uma família. Uma família de gente tudo torta? Não, uma família igual a Jesus. Gente igual a Jesus, que reage como Jesus. O que acontece se eu creio? Eu começo a ser transformado ao caráter de Jesus. Estando já na família de Deus. Esse é o projeto eterno de Deus. Então, desde Adão até hoje, aqueles que creem estão sendo forjados ao caráter de Jesus, estão abandonando cada vez mais o pecado e cada vez mais amando o propósito de Deus. Deixa eu te perguntar, essa é a sua experiência? Deixa eu repetir. Aqueles que creem, aliás, começou isso lá com o homem, lá em Adão, até hoje. Os que creem estão sendo forjados ao caráter de Jesus, e às vezes dói, e estão abandonando cada vez mais o pecado, e estão amando cada vez mais o projeto de Deus. Isso é verdade na sua vida? Na vida de 4 pessoas, amém. Pense, reflita sobre isso, mas esse é o jeito. Essas pessoas que creem e que estão sendo transformadas ao caráter de Jesus, essas pessoas vivem um evangelho simples. Essas pessoas vivem um evangelho prático, um evangelho real, um evangelho claro. É o que as pessoas vivem. Gente que admite que não sabe de tudo. Algumas vezes eu me coloquei, irmãos, na posição do sabidor. O sabidão. O cara que sabia dar todas as respostas. O que o Thiago Grulha falou ontem. O cara que tira da mala a resposta teológica completa. Não estou preocupado com você, eu estou preocupado de dar a resposta certa. Eu fui assim, às vezes eu sou, né? A gente é assim. Quando na verdade tem uma pessoa que está perguntando. E por que é que a pessoa está perguntando aquilo? Eu não posso dar a ela uma resposta prática, porque se eu der uma resposta prática para ela, o Negão falou isso agora no fórum sobre hippie. Tem gente que quer uma resposta, as pessoas fazem as perguntas mais simples, porque ela quer uma resposta simples, para que ela não precise pensar. E eu já me coloquei nessa posição, dizendo assim, dando resposta simples. É pecado ou não é? É. Não, não é. Quando na verdade o evangelho glorifica ou não glorifica a Deus? E pode ser que essa atitude sua glorifique, pode ser que essa atitude sua não glorifique a Deus. Essas pessoas vivem um evangelho prático, e quando a gente encontra com elas, a gente fica feliz, à beça, de ver gente de fato transformada. É gente que odeia o pecado, gente que não é perfeita, mas que odeia o pecado. Esse é o perfil de quem é salvo pela graça de Deus. Não é gente perfeita, mas odeia e lamenta muito quando peca. É gente que quando chega em qualquer lugar, transforma aquele lugar. Mas não é um pó de pirilim-pim-pim.
Não é uma mágica. É enquanto caminha naquele lugar, vai transformando a realidade daquele lugar. Chega com um olhar misericordioso. Gente disposto a colocar a mão na sujeira. Eu acho tão legal quem está afim de fazer o serviço sujo. Porque se eu perguntar quem quer participar do louvor, tem um monte de gente. Se eu perguntar quem quer lavar banheiro, Senhor Jesus. A gente tinha um restaurante, eu, o Felipe e o André. O André entrou com o dinheiro, o Felipe com o trabalho, eu com a ideia. Isso é piada, não é verdade não. É mais ou menos verdade. Mas olha só, uma vez deu um problema na rede de esgoto. Tinha cliente no restaurante, começou a voltar esgoto e entrar no restaurante, assim, no chão do restaurante. E aí a gente teve que ficar fechado acho que uns 5 dias, não lembro. Assim, tentando descobrir aonde era a caixa de esgoto. Para tentar desentupir a caixa de esgoto. Eu sei que por uma ação de Deus o Felipe tem uma ideia, vou quebrar aqui, no meio do nada, vamos quebrar aqui. Mas por quê? Não, quebra aqui. Aí quebrou e tá a caixa de gordura lá. Toda entupida. Tamanho foi o desespero de resolver aquilo, que eu, sem luva, sem nada, metendo a mão no esgoto, tirando as coisas. Só para exemplificar a história, mas gente disposta a enfiar a mão na sujeira. Porque tem um objetivo maior, precisava resolver o problema. E a gente como igreja, a gente está falando de gente que está sendo transformado pelo Evangelho, que está disposto a caminhar com as sujeiras do irmão, esse olhar misericordioso, de fato ser o olhar de Jesus. Tem uma música do Baruch que fala isso, olhar como Jesus. O mesmo olhar que Jesus tem comigo quando eu peco, eu tenho que olhar para o irmão nas mazelas dele e caminhar com ele. É o mesmo olhar, eu não tenho direito de não ser assim. Eu estou falando de gente que manifesta o fruto do Espírito. Os dons do Espírito é uma consequência natural, que é uma outra questão. Mas o fruto do Espírito, amor, alegria, mansidão, domínio próprio eu acho o mais bruto de toda a parte do fruto do Espírito. Longanimidade, bondade. Gente que vive assim. Agora você entende que não é alguém que olha e fala assim, eu tenho que amar e vou amar. É alguém que manifesta Cristo, que rende-se à vontade de Jesus. E quando ele faz, não é ele fazendo, é Jesus fazendo. É natural para ele reagir de forma coerente, porque não é ele fazendo, é a natureza de Jesus que está se apoderando, no melhor dos sentidos, do irmão. Aquelas reações que a gente não consegue explicar por que tem. Isso que a música que a gente cantou de manhã, a última música, que a irmã compôs depois da filha estuprada e morta, é impossível imaginar alguém sem Jesus ter uma filha estuprada e morta e falar, achei o amor que não me deixa só, achei a alegria que é maior. Você consegue imaginar alguém sem o Senhor Jesus transformando o coração e consolando o coração, gravando uma música dessa? Ela vai estar cantando no máximo, mas o coração dela vai estar distante disso, porque não é Jesus sendo manifestado através da vida dela. Esse pessoal, essa família de Deus, esse povo que a gente está falando, que foi salvo e remido por Jesus, é gente séria, é gente que não está brincando de ser igreja, que está sendo igreja quando não tem igreja, que está sendo igreja fora da igreja, quando não está na igreja, é igreja, e por isso continua agindo de forma coerente. É gente discreta, mas que chama atenção. É gente que não faz muito auê, mas faz uma diferença louca caminhar com ele. É esse tipo de gente que o Evangelho tem transformado. Mas só se for Evangelho mesmo, porque se não for Evangelho, continua sendo o que a gente é. As mazelas iniciais, soberba, devassidão, homossexualismo. O que mais, irmãos? Me ajuda a pensar nas mazelas humanas. Fornicação. Ira, gula, mentira, fofoca.
Vocês acham que tudo que a gente falou, tem gente aqui vivendo isso? Não responda. Você, às vezes, não se depara com essa realidade em você? Misericórdia. Agora, gente que é como a gente está falando, é gente que realmente está preocupado com as próprias incoerências. Porque mentir é incoerente com o evangelho, irmão? Mentir é incoerente? A ira é incoerente com o evangelho? A glutonaria é incoerente com o evangelho? Foi diminuindo? Muito glutão aqui? A homossexualidade, a devassidão é incoerente com o evangelho? Agora, gente que está sendo transformado pelo evangelho, está realmente disposto a encarar as próprias incoerências. Quem está disposto a encarar a incoerência do outro é o religioso. O cristão está preocupado com o próprio pecado. O religioso está preocupado com o pecado do outro. Estou errado, não? Misericórdia. Deixa eu falar uma coisa, um testemunho aqui. Testemunho. Eu tenho tanta coisa para lidar. Eu tenho tanta incoerência na minha vida. Eu não estou afim de perder tempo com as incoerências do Josué. Eu tenho muita coisa já, Josué. E quando eu encontrar com Josué e perceber incoerência no Josué, eu realmente gostaria de reagir como Jesus reage com as incoerências do Josué, que é amando e transformando, somando na transformação da vida dele. Isso é gente séria, gente que está sendo transformada. Sabe o que o povo fala sobre aqueles que estão sendo transformados? Eu tenho um texto que eu acho fantástico, de Atos 17:6. O final do versículo, Atos 17:6. O final fala assim: aqueles que estão... Quer abrir? Abre aí. Ajuda aí. Atos 17. Se bem que está escuro aí, né? Só quem está com o celular. Eu vou falar. Esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui também. Olha só, ímpio se referindo aos cristãos. E falou assim, essa galera que está botando o horror no mundo. Essa galera que quando chega transforma a realidade do lugar. Essa galera que mostra pra gente o quanto a gente está errado. Porque eles do nosso lado agem de forma coerente. É o político cristão sério que não se elege por ser cristão. Que ele simplesmente é cristão e se elege. Que entra lá e mostra para aqueles que não são cristãos como deveria ser o jeito certo de agir, e incomoda aqueles que não são. Esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Será que falam isso da gente? Olha que delícia, mas já... Imagina, Joe e Ari, é vocês que estão aqui mesmo? É. A galera comenta, uma amiga comenta num trabalho novo, liga para outra e fala assim, menina, aquele pessoal lá, aquele casal lá, Ari e o Joe, chegaram aqui agora. Aqueles que a gente estava ouvindo falar, que eles estavam causando boas transformações, chegaram até aqui também. Essa é a família da fé. Tito 2,14 fala assim, o qual, está falando sobre Jesus, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo especial, seu, zeloso de boas obras. É o plano eterno de Deus. Jesus, ele com a própria vida garantiu o forjar de um povo dele, propriedade dele, que caminha de forma coerente, que peca cada vez menos, que começa a exercer justiça onde passa. É assim que você quer ser, querido? 3 pessoas querem ser assim. Você quer ser assim, irmão? Eu estou falando, Lucas, eu quero ser assim. Eu quero fazer parte desse plano de Deus, eu já faço parte desse plano de Deus. Eu faço parte do plano eterno de Deus, porque eu faço parte da família de Deus e eu tenho sido transformado pelo Evangelho. E eu sei que muitos aqui estão assim, por isso que a gente fica feliz, porque aqui é a família da fé. Insistindo um pouco mais na jornada, qual foi a prova que Deus me aceitou
para fazer parte da turma dele. Qual é a prova que a Bíblia fala de que essa é a prova irrefutável de que Deus te aceitou de volta? A, ressurreição. B, você pertencer ao fã-clube do Justin Bieber. C, nenhuma das anteriores. A prova de que Deus te aceita como família dele, a prova é que Jesus foi ressuscitado dos mortos. Você crê que Jesus está vivo? Você crê que Jesus está aqui? Você crê que Jesus está aqui e quer continuar transformando seu coração? Esse é o nosso desejo, irmão. Agora a questão é que se é real que Deus aceitou o sacrifício de Jesus por nós e ressuscitou, isso é ótimo, Romanos 4:25 fala isso, ele foi ressuscitado para nossa justificação, isso é uma delícia ouvir, mas o que é que ele fala logo depois da ressurreição? Que o Tuca citou agora. O que ele fala? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, já que é assim, já que todo o poder me foi dado no céu e na terra, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Acho que eu confundi um pouco só o... que mais que ele fala? Deixa eu abrir aqui o texto, vai. Vocês não ajudam, né? Mateus 28, 18. Diz assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente já tratou sobre isso na igreja local, mas eu vou falar rapidinho sobre isso. A ordem no grego, e o Tuca citou isso, mas não falou. A ordem no grego, o imperativo gramatical do grego, não é ide. O mandamento de Deus no texto não é ide, o mandamento de Deus é fazer discípulos. A nossa convocação, como pertencentes à família da fé, é fazer discípulos. Agora, fazer discípulos começa por pregar o evangelho, mas a grande comissão é... Obrigado. Quem está dormindo, diga amém. Senhor? Outro exemplo? Eu não estou entendendo, Maurício. O próprio exemplo. O que você quis dizer com isso? Ah, amém, claro que sim. Então, ser o exemplo na pregação, amém, viver o que prega, claro que sim. Ser a Bíblia que muitas pessoas vão ler, muito bonitos também, poético. A grande comissão então é fazer discípulos. Agora, se a gente voltar então ao que as pessoas convencionaram em chamar grande comissão, que é o ide, o mais honesto, a gente já conversou sobre isso, não é ide, o mais honesto é indo. Então, o texto melhor seria: indo pelo mundo, faça discípulos. Por que é tão importante a compreensão do id versus o indo? Porque se eu acho que é id, eu fico sonhando com um dia que eu vou largar o meu trabalho e vou. Mas se eu entendo que é indo, eu vou fazer discípulos no meu trabalho hoje. Amém? Enquanto eu vou pelo mundo, eu vou cumprindo a grande comissão, que é fazer discípulos. E aí a sua vida ganha uma nova perspectiva. E aí não é o eletricista Josué, é o discípulo de Jesus que tem uma missão como eletricista na fábrica. Não é o médico André, é o discípulo de Jesus que tem uma missão lá no trabalho, lá onde ele é médico. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você é o quê? Bruno César, você é o quê? Hã? É. Hã?
O Bruno é um cinegrafista, é um discípulo de Jesus, com uma missão como cinegrafista. Enquanto ele vai cinegrafando, ele vai sendo Jesus e ele vai apresentando Jesus. Amém, querido? Delícia que é assim. E é a pergunta que o Bruno fez para encerrar o Ide ou Indo. Se o mundo fosse acabar daqui uma semana, você mudaria a sua jornada, a sua semana, a sua rotina? Porque se você mudasse a sua rotina, nessa resposta que eu te falei, daqui uma semana acaba o mundo. Se você mudasse a sua rotina, significa que a sua vida está sem a perspectiva da missão. Você acha que você trabalha onde você trabalha por sorte. E não porque Deus mandou você trabalhar, colocou lá nesse lugar para ser discípulo e fazer impactar as pessoas. Responda. Não precisa responder, só para você. Sua rotina mudaria? A grande comissão é fazer discípulo enquanto vai, ok? Enquanto vou, faço discípulo. Mas discípulo de quem? O texto diz que enquanto eu vou, eu faço discípulos. Meus discípulos. Discípulo de quem? Atenção, SEAP, discípulo de quem? Aleluia. Se é verdade isso, por que é que os pastores estão fazendo discípulos de si? Por que as pessoas estão falando igual, inclusive? É discípulo de Jesus. Agora, a gente já entendeu que não tem poder para transformar um fio de cabelo preto em cabelo branco. Ou um cabelo branco em cabelo preto. A não ser com Cresci em 2000. Mas ele mesmo, o fio não muda. A gente não tem poder para isso. Então é claro que fazer discípulos não é uma ação natural nossa. Amém? Eu vou fazer discípulos para Jesus no poder e ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. A grande questão e o ponto principal onde eu queria chegar depois de toda essa conversa é que a gente acaba esquecendo do final do texto de Mateus 28, 18, 19. Como é que ele fala, o 20? Ele fala assim: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. A gente entendeu que a gente não tem poder para fazer discípulos de Jesus. No máximo, a gente faz discípulo nosso. O que é uma aberração eu ver 2, 3 Lucas por aí. Já é difícil conviver com gente que fala igual eu, gente que, Deus me livre. Discípulos meus eu consigo, mas discípulos de Jesus, só uma ação do Espírito Santo de Deus. Que é a grande comissão, fazer discípulo. Só que o texto está falando que quem é que vai estar com a gente cumprindo a grande comissão que é fazer discípulo. E eis que estou convosco até a consumação do século. Isso é uma delícia. Uma salva de palmas ao Senhor. Claro que é para Ele. Eu carrego comigo. Ele está comigo. O Senhor Jesus está comigo quando eu estou cumprindo a grande comissão, que é fazer discípulos enquanto vou pelo mundo. Isso é fantástico. A nossa convocação, então, como família da fé, é para a gente ser embaixador da reconciliação, embaixador da libertação, levando a verdade para as pessoas. Você entende que o nosso chamado, a gente é embaixador. O que o embaixador dos Estados Unidos faz aqui no Brasil? Representa os Estados Unidos. Obrigado, Maurição. A Bíblia diz que a gente é embaixador de Jesus. O que a gente faz aqui? Representa Jesus. Aí, a gente leva a verdade para as pessoas. Agora, de cabeça, o que diz João 8,32? Vamos lá, a galera já soprou, agora ficou fácil. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Eu tenho que levar a verdade, porque é a verdade que liberta. O problema, irmão, é que a gente acha que a verdade é a gente vomitar um monte de informação sobre Deus. O problema é que a gente acha, na nossa posição fundamentalista religiosa, a gente acha que levar a verdade que liberta é eu dizer um monte de verdades sobre Jesus. Deus é bom, Jesus é lindo, Jesus salva. A gente acha que pregar a verdade é dizer verdades sobre Jesus, quando na verdade a verdade é uma pessoa. Então, quando eu vou levar a verdade que liberta, eu não dou um monte de informações a respeito de Jesus. Eu digo, esse aqui é Jesus e Ele quer e pode te libertar. A libertação vem não por conhecer um monte de verdades, a libertação vem por ter intimidade com o Senhor Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Quem é a verdade? A verdade faz o quê? Liberta. Nossa função não é levar a verdade, é falar dele ou é mostrar ele. Você entende isso, irmão? Graças a Deus. Fala com a gente. A libertação não vem por estar certo, a libertação vem por conhecer uma pessoa que é Jesus. E é por isso que existe um monte de gente que em assuntos diversos, mais marginais, assuntos menos importantes, pensam diferente da gente, mas que estará eternamente com a gente no céu. Tem um monte de gente que não crê como a gente crê em alguns assuntos menos importantes, mas esses irmãos estarão no céu com a gente. Por quê? Porque a verdade não é uma informação, a verdade é uma pessoa. E esses irmãos têm muito conhecimento e intimidade de uma pessoa, ainda que estejam errados sobre algum assunto. Eu com certeza estou errado sobre alguns assuntos a respeito da palavra de Deus. Mas quando eu morrer, ou quando Jesus voltar, eu estarei para sempre com Ele, porque eu não sou o cara perfeito sobre teologia, mas eu tenho intimidade com um cara que me ama, morreu por mim. Essa verdade venha sobre nós. Agora é por isso também que às vezes a gente é chato pra caramba. Porque quer forçar algumas informações que a gente tem a respeito de Jesus e sobre Deus naqueles que não creem como a gente crê. Esquecendo que sem a ação do Espírito Santo, que está conosco no nosso cumprimento de fazer discípulos dele, sem a ação dele, esses irmãos não vão crer como a gente crê. Ou mesmo a gente não vai crer como esses irmãos creem, porque tem irmãos que estão mais certos que a gente. Você crê, irmão? Seja honesto. Você crê que tem um monte de coisa que você diz sobre a Bíblia está errado? Seja honesto. Ou você acha que você tem a resposta, todas as suas respostas bíblicas são absolutamente corretas? Seja honesto. Porque se você crê o contrário, se você diz que tudo que você pensa a respeito da Bíblia, todas as suas interpretações a respeito da Bíblia estão corretas, você é um fundamentalista religioso. E tudo que você dialogar com qualquer outra pessoa não é para aprender o que Jesus fez na vida dela, é para você chancelar o seu jeito de entender. Porque para você, só você tem a revelação de Deus, e isso é um dos caminhos mais perigosos. A nossa convocação é indo apresentar o nosso amigo, Jesus. Olha como o evangelho é simples. Qual é a grande comissão? Enquanto eu vou apresentando o meu amigo, Jesus. Quem discute incansavelmente sobre detalhes é fã e não amigo. Deixa eu explicar. Diga a alguém que você é fã, Júlio. Hã? Jesus, você é um religioso. Josué, quem você é fã? Hã? Sandy Júnior.
O Josué, fã do Sandy Júnior. O que fã faz? O fã fica discutindo informações a respeito do ídolo. Não, o primeiro CD que eles gravaram foi As Quatro Estações. Não foi não. O primeiro CD que gravou foi esse. Não, a Sandy, ela nasceu no dia tal. Não, ela nasceu no dia tal. Não, o Júnior calça 40. Não, isso é um absurdo, o Júnior calça 39. Quem fica discutindo informações a respeito é fã. Agora, eu sou amigo do Bezerra e eu não tenho a menor ideia quanto o Bezerra calça. 45? Já soube. Acabei de aprender. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo que o fato de eu ser amigo do Bezerra não significa que eu tenha todas as informações certas a respeito do Bezerra. Mas eu conheço o Bezerra e sou amigo do Bezerra. Agora, com o tempo, eu vou descobrir que... Agora, acabei de descobrir, se um dia eu for dar um sapato para ele, eu vou comprar em algum lugar pela internet que exista número 45. Você conhece Jesus, irmão? Porque se você não conhece Jesus e tenta pregar Jesus, é tão ridículo quanto eu apresentar alguém que eu não conheço para você. Está passando o João, que eu nunca vi, e tem o Zé, que é meu amigo. Peraí, ô João, ô Zé, vem cá, deixa eu apresentar uma pessoa para você, o João. É ridículo. E é isso que a gente faz se a gente prega Jesus sem conhecer Jesus. É ridículo. E aí, irmão, depois de uma palavra dessa, eu não sei se quanto que vocês entenderam de tudo isso que a gente falou, mas é assunto profundo demais para mim. Porque não está em mim a solução. Quando a gente se reúne como igreja aqui, é para chegar à conclusão de que a gente não pode nada se não for a ação de Deus em nós. Quando a gente se reúne aqui, é para ter convicção de que se Deus não fizer, não tem nada que eu possa fazer para acontecer. Não adianta eu falsificar ações cristãs e espirituais, quando na verdade eu sou um homem carnal, um homem almático, um homem que ainda vive aquelas mazelas do passado, lá que a gente estava falando agora há pouco, ira, glutonaria, devassidão, homossexualismo, soberba. Depois de ouvir tudo isso, alguns podem até repensar, e devem inclusive, repensar a densidade da própria experiência. E eu acho que é saudável isso, de verdade. Eu não estou dizendo que você não conhece Jesus. Eu estou dizendo da densidade do seu relacionamento com Jesus. E também dizendo que às vezes você pode estar pregando o evangelho da forma errada. Porque pregar o evangelho não é falar de alguém que você conhece, você que conhece. É apresentar na hora, de forma sobrenatural, o próprio Cristo. Eu não sei se vocês entenderam, deixa eu repetir. Pregar o evangelho não é falar de Jesus, é apresentar Jesus. Esse aqui é Jesus, ó, delícia. Deu cãibra aqui. E isso é uma ação sobrenatural. Agora, é sobrenatural, mas é prático. Por que você está falando isso, Lucas? Eu já fiz algumas vezes, muito menos do que eu gostaria. Já vi muitos irmãos fazerem. Por exemplo, orar o tempo todo. Orar mesmo, em qualquer lugar, o tempo todo, com qualquer pessoa. O irmão chega, você encontra com alguém, um amigo distante, encontra no banco. Por que você não fala assim, cara, só um pouquinho, Senhor Jesus, tenha misericórdia desse amigo, que saudade dele, graças a Deus eu estou encontrando ele agora, firme com o Senhor, que o Senhor leve em segurança para casa. Isso é trazer o tempo todo Jesus para o relacionamento, é realidade. Eu estou falando de coisa prática, eu estou falando que é sobrenatural, mas é prático. Alguém vir contar para você um problema no trabalho, e na hora você falar, peraí, posso orar? Cara, eu não sou crente. Não, pode ficar de olho aberto, não tem problema não. Senhor Jesus, se revele através desse problema para esse irmão aqui. Pode ir embora, irmão, Deus vai dar graça. Eu estou falando de forma prática, viver essa experiência de oração mútua. Porque quando você ora, você diz, Jesus, você está aqui. Não é isso que você fala? Ou você é esquizofrênico, e quando você está orando, você não acha que tem alguém ouvindo. Se você não tem certeza que tem alguém ouvindo, você é louco.
Você tem convicção que Deus está ouvindo. Então quando você ora, você traz Jesus para a relação naquele momento. Eu já vi homens de verdade, da fé, brigando com a esposa, crescendo a briga. Ele fala, para, vamos orar agora. Senhor Jesus, coloca o nosso coração no lugar agora. Porque eu preciso fazer da minha esposa discípula do Senhor, assim como eu preciso ser. Eu trago Jesus, porque eis que estou convosco todo o tempo, enquanto vocês estão discipulando uns aos outros. O mundo ideal que a Bíblia apresenta do discipulado é um discipulado cruzado. Quando eu te consolo e você me consola. Eu te ensino a palavra e você me ensina a palavra. Eu te exorto e você me exorta. Esse é o mundo ideal do discipulado. Agora, é natural que eu, que tenho um pouco mais de tempo de fé, quando chega alguém que acabou de crer, eu tenha mais para comunicar para esse irmão. Mas eu não sou o discipulador dele, eu sou um discípulo com ele. O discipulador é o Espírito Santo de Deus que está quando eu estou fazendo discípulo. Isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Eu estou arrepiado porque é fantástico mesmo. Não sei se vocês entenderam a profundidade disso. Quem é que faz discípulo é o Senhor Jesus, que está comigo, porque faz discípulos dele. Porque se eu for fazer, eu só faço discípulo meu. Mas eu preciso que Jesus venha e faça discípulo dele. Quando eu me reúno com o irmão, para um bate-papo de discipulado, comendo um lanche, eu exorto e ele me exorta, eu ensino e ele me ensina. Essa é uma reunião de discipulado? Sim. Nós somos o discípulo. Quem é o discipulador? O Espírito Santo de Deus que nos discipula. Mas eu posso falar mais às vezes, porque eu tenho mais caminhada na bagagem de fé às vezes, porque eu também já fui muitas vezes discipulado por um irmão que crê faz um mês, mas que dá uma resposta que Deus fala através dele. Eu não estou dizendo que é pecado, mas eu não gosto da figura do discipulador. Acho que traz uma pompa para o irmão que não tem. O discipulador é o Espírito Santo de Deus. O mundo, ele está ansiando. Não fale de Jesus, eu estou cansado disso. Me apresente Jesus com as suas atitudes. Isso é um projeto evangelístico. Quando a gente coloca aqui, apresentou no primeiro dia a figura do simplificador, é alguém que caminha com o irmão, não é para dar informação. Informação, irmão, a internet está recheada de grandes pregações muito melhores que as nossas. A internet tem muito dicionário bíblico, muito estudo bíblico. Quando a gente se propõe como evangelho simples, a figura do simplificador, aos irmãos que vão caminhar com irmãos, é irmãos que vão mostrar que Jesus é uma realidade, trazer Jesus para a relação, orar com o irmão que está lá em Roraima, não tem problema. Através da internet possibilita isso. Tudo isso é simples, né, irmão? Simples como andar sobre as águas. Alguns têm a camiseta, simples como andar sobre as águas. Porque viver assim é simples, mas é absolutamente sobrenatural. E o que eu faço? O que eu faço com as minhas mazelas do começo da pregação? O que eu faço se eu ainda sou glutão? O que eu faço se eu ainda sou irascível, iracundo? O que eu faço se eu ainda sou homossexual? O que eu faço se eu ainda sou soberbo? O que eu faço se eu ainda sou devasso? O que é que eu faço, irmão? Eu oro. Principalmente nesse momento, porque eu estou falando disso. Também, uns pelos outros. Porque quando o nosso trabalho de fazer discípulos de Jesus é trazer ele para o relacionamento. E eu não queria terminar esse congresso sem fazer isso. A gente sonhou muito com isso, que era de criar relacionamento. Porque se a gente crê que é um só corpo de Cristo, não faz muito sentido eu estar 2 dias sentado lá de alguém e não conhecer. A gente estimulou para que vocês fossem almoçar juntos. A gente estimulou para que vocês dormissem na casa uns dos outros. E nessas mazelas, quem aqui ainda tem atitudes que não são coerentes com o Evangelho? Diga amém. Você quis dizer isso mesmo? Você quis dizer que você que é salvo e remido pelo sangue de Jesus não é perfeito e de vez em quando se depara com atitudes suas incoerentes com o Evangelho de Deus? Diga amém. O que a gente faz? A gente ora. E em momentos de discipulado como esse, o que a gente faz? Ora como? Juntos.
uns pelos outros. E eu queria, sem menor formalismo, que você juntasse. Porque eu estou falando de uma experiência sobrenatural de Deus a respeito da oração, do discipulado. Eu queria que você se levantasse e juntasse 2, 3, pode ser um pouco mais. Dê prioridade, porque a gente ainda é cheio de defeito. Então dê prioridade para homens junto com homens e mulheres junto com mulheres. Mas eu queria que você gastasse uns minutinhos, poucos, 2, 3, 5 minutinhos, orando pelas mazelas do irmão, trazendo Jesus para a vida do irmão. Porque a verdade não é vomitar um monte de informações de como é que ele vence a tentação. A verdade é uma pessoa, é você trazer e orar para que Jesus faça morada no coração dele. Eu queria que você ficasse em pé agora. Eu sei que alguns são constrangidos com isso, eu não estou muito preocupado com isso não. Eu queria que você saia, pode ser perto, pode ser longe, eu queria que você saísse do lugar, tentasse até encontrar gente que talvez você não conheça, para juntos, se quiser compartilhar a mazela e o seu defeito, você pode compartilhar. O meu problema é glutonaria, você pode falar. Se não, simplesmente orem, para que a gente saia daqui desse evangelho, transformado por uma pessoa e não por um monte de informação que é o Senhor Jesus. Amém? Faça isso agora. Agora, saia do seu lugar, faça isso. Procure alguém. Compartilhe, se você quiser, as suas dificuldades e oremos todos juntos por isso. Amados, vamos orar juntos. Feche seus olhos, querido. Ainda falta 5 minutinhos de congresso. A gente ainda tem 5 minutinhos de congresso. Queria que você sentasse para a gente orar junto. Senhor Jesus, nós te louvamos pela sua palavra, Pai. E te pedimos para que sobre ela o Senhor transforme nosso coração naquilo que não te agrada, Pai. Sabendo que não é por ter informações a respeito do Senhor, mas é por te conhecer profundamente. Que nós aqui como igreja, como família, clamamos por uma transformação mais profunda. Aquilo que não te agrada, aquilo que não nos agrada, aquilo que a gente não aguenta mais ser, o Senhor transforme nessa noite, Pai. Porque a transformação é sobrenatural, nós não podemos dominar essas coisas, Pai. Em nome de Jesus, sobre a nossa vida, Pai, sobre a nossa família, sobre as nossas relações no trabalho, na faculdade, na igreja, Senhor. O Senhor seja o centro, Pai. O Senhor transforme. Só o Senhor é capaz disso. Para a sua glória, Jesus. Para a sua glória, Pai. Não a nós, para a sua glória. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor.